Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de risco e vamos trazer conselhos para iniciantes. Esses conselhos que foram dados por 13 traders profissionais, na verdade 12 traders, desculpa, e nós vamos trazer esses conselhos para poder acrescentar todos os conselhos que nós já trouxemos aqui para você, trazer algumas outras visões, tá certo? Bom, antes de começar eu queria falar que eu poderia gastar um tempo falando de cada um desses traders, por que eles são profissionais, como que eles chegaram lá, mas isso ia tomar muito tempo. Então se você quiser aprofundar nos pensamentos de algum desses traders, basta você olhar o nome dele, que está no título do slide, e pesquisar no Google, tá certo? Se eu fosse falar de todos eles, ia gastar muito tempo. Então vamos lá, começando. Primeira dica é do Steve Burns, e ele fala o seguinte: nunca arrisque mais de 1% de sua conta em uma única operação. Eu já cansei de falar aqui no canal de como é importante você controlar seus riscos, e especialmente manter o risco baixo por operação, para que você tenha uma tranquilidade para operar. Então o que ele fala? Além dele falar essa questão aqui, o que ele está querendo dizer muitas vezes aqui, o Steve Burns fala muito disso, para você levar em consideração a volatilidade daquele mercado que você está entrando naquele momento, como que ela está, e com isso você ajustar seu stop loss de acordo com aquela volatilidade, para enfim você definir o tamanho da sua posição. Então esse arriscar 1% dessa conta, tem gente que não entende, mas é o seguinte, é que o seu stop loss vai ser no máximo 1% da sua operação. Não é que você vai colocar 1% do seu capital em cada operação. Não, quer dizer que você vê a volatilidade, define a sua entrada, pensa onde que vai estar seu stop loss e vê aquele stop loss ali, se ele for X dólares, esses X dólares tem que ser no máximo 1% da minha conta. Se estiver dando mais de 1%, eu tenho que diminuir o tamanho da minha posição. Se eu estou com 2 microlotes, eu baixo para 1 microlote. Enfim, só ver que as outras falas dos outros traders vão acrescentando a essa. Mas essa é a principal dica do Steve Burns para gestão de risco para iniciantes. Próxima, o Dr. Brett Steenbarger, ele fala o seguinte: no início da sua carreira, você quer sobreviver à curva de aprendizado. O que ele está falando aqui? É muito comum a gente ver aquela estatística de que 90% dos traders tem prejuízo, ou que a maioria dos traders perde todo o seu capital nos primeiros 6 meses. E você, como iniciante, tem que ter isso em mente. Você tem que saber que você vai errar no início. E que viver de trading não é fácil. Não fica achando que em 1 mês, 6 meses, você já vai estar pronto para viver de trading. Não, então, o que você quer no início da sua carreira como trader é sobreviver a essa curva de aprendizado. Então, opere conta demo por um bom tempo, depois opere com pouco capital, saiba que você vai errar, esteja preparado para isso e se adeque a isso. Não acho que porque a sua primeira operação que você fez na vida foi um sucesso, você teve lucro, que isso vai sempre se repetir. Ser trader não é fácil, são os melhores traders estão entre as pessoas mais inteligentes do mundo ou que estão há muito tempo operando. E você está disputando contra essas pessoas. Dica 3, de Tom Dunt. Ele fala o seguinte: mantenha seu risco pequeno de forma que uma sequência de perdas não tenha um efeito psicológico em você. Como eu falei, vai somando tudo. O que ele fala? Que mesmo se você tiver uma acurácia, que é aquela taxa de acerto de 50%, significa que de cada 10 trades você fecha 5 no lucro e 5 no prejuízo. Mesmo se ao longo tempo você tiver essa taxa de acurácia, então vamos por lá, dentro de 100 operações você vai acertar 50 e errar 50, mesmo você tendo matematicamente esse 50%, existe a possibilidade de você perder 6 operações em seguida. Porque não é sempre assim, acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra. Não, você pode errar, 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 acertar, acertar, errar, acertar, acertar, acertar. Enfim, pode acontecer de você ter que eles chamam em inglês de losing streak, ou uma sequência de perdas.
E pode acontecer você perder 6. Então, se você tiver com um risco alto, imagina você estiver arriscando 20% do seu capital por operação e perder 6 em seguida. Você vai dizimar seu capital. Então, mais uma vez, essa aqui está somando com as anteriores, certo? Próxima dica, do pessoal do Chat with Traders, que é um podcast feito com traders. Ele fala o seguinte: nunca cancele ou modifique um stop loss depois de abrir uma trade. Isso aqui também é muito interessante. O que ele está partindo do pressuposto? Que você vai planejar sua operação antes de entrar. E vai ter um stop loss num ponto que vai ser o seguinte: se o preço chegar no meu stop loss, significa que eu estava errado na minha análise. Não que eu estava errado, você pode estar certo na análise, mas que o mercado foi contra mim. E a partir desse momento, se o preço chegar aqui, significa que eu tô fora e deixa o mercado fazer o que ele está fazendo. Então você planeja e põe o stop loss antes. Tá certo? E mais o que ele está falando aqui? Que é importante você aceitar de verdade perdas. Então você entra ali, coloca o stop loss e fala: eu vou aceitar se ele bater aqui no meu stop loss. Muitas vezes a pessoa fala que aceita perda, mas quando o preço vai chegando perto do stop loss, ele vai aumentando o stop loss. Muitas vezes falando aquilo: vou dar mais um espaço para a operação respirar. E é nesse ponto que os traders iniciantes costumam perder mais dinheiro. É deixando uma perda pequena se transformar numa perda grande. Então, não mexa no seu stop loss. Tenha cuidado com as emoções. E, por fim, tenha cuidado com falsas recompensas. Porque o pior que pode acontecer é o seguinte: você mover seu stop loss e o preço ir, passar do seu stop loss anterior e reverter. E você pensar: tá vendo, foi bom eu mover meu stop loss. Ou seja, você tem uma recompensa por uma atitude que não é boa. Porque se você continuar fazendo essa atitude errada sempre, uma hora você vai ter que pagar a conta por isso. Cuidado com falsas recompensas. Às vezes você tem um comportamento que não é bom para o seu trading, que ele é recompensado naquele momento ali. Mas se você seguir fazendo aquilo ali, você vai acabar se estrepando. Beleza? Próxima dica. Do Moritz, ele fala o seguinte: avalie o risco trade a trade, ou operação por operação. Ele vai um pouco de encontro aqui, né, no sentido de ir contra o que muitos dos outros falam. Ele fala o seguinte, que ele não gosta de ter essa regra de arrisque sempre tanto por operação. Ele fala o seguinte: você tem que conhecer o seu sistema. Ou seja, você não sai colocando operação randomicamente e vai saber ao longo do tempo qual que é a sua acurácia, ou seja, quantos por cento das operações você fecha com lucro e quantos no prejuízo. Qual que é a sequência de perdas média, máxima, aliás, dentro do seu sistema. E qual que é o ratio de risco-retorno médio desse sistema. Então, mais uma coisa que nós já cansamos de falar aqui, que você tem que pensar sistematicamente e não operação por operação. Tá? E você sabendo essas informações do seu sistema, ele fala que, o Moritz aqui fala que você pode arriscar mais quando o setup é melhor. O setup é aquela conjunto de regras ali dentro do seu sistema. Então o que ele fala? Se você tem uma trade que você sabe que tem uma probabilidade maior do que outra, você deve arriscar um pouquinho mais nessa que você sabe que tem uma probabilidade maior. E nas que não são um setup assim muito bom, você arrisca menos. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso aqui, porque aqui você tem que tomar cuidado, principalmente de ser, esse setup é perfeito, é impossível perder. E vai, arrisca muito, e essa hora o que vai acontecer? É a hora que você perde. Então tem que tomar cuidado com essa dica dele aqui, tá? Próxima dica do Rainer, ele fala o seguinte: reduza seu risco durante a sequência de perdas. Isso aqui é bem interessante. Ele fala que, vamos supor que você arrisca geralmente 1%. Você perdeu 4 trades em seguida, abaixa para 0,8%, depois 0,7%.
porque você pode ir se desgastando emocionalmente se as perdas estiverem muito grandes. Então, se você está percebendo que você está numa fase ruim, digamos assim, você deve controlar seu risco. Mais uma vez, isso depende de pessoa para pessoa. Vai ter trader que vai falar o seguinte: não, você não deve mudar o tamanho da sua exposição quando você está perdendo, porque a sua próxima trade vencedora pode ser a que você acabou de reduzir a exposição nela. Então você tem que equilibrar essas duas coisas. Tá? Próxima dica. Essas aqui são bem legais também. 1. Esqueça day trading se você é um iniciante. O que é o day trading? É você abrir e fechar operações no mesmo dia. Ou seja, operar no gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, ou até de 1 hora, mas querendo fechar no mesmo dia. A sugestão dele é: esquece isso como iniciante. Ele fala o seguinte: não vamos aprofundar aqui o porquê de todos os motivos disso ser mais difícil, mas tente começar com gráficos de períodos maiores, que são mais confiáveis, que você pode operar com mais tranquilidade. E eu concordo com ele nisso aqui. O iniciante tem que começar com um time frame maior e depois ir para mercados, para time frames mais curtos. Porque no day trade você pode ficar ali em muitas pequenas operações e acabar perdendo dinheiro e nem perceber. Outra dica dele é limitar seu risco a não mais de 2% do seu capital por operação. Essa aqui a gente já falou, não precisa. Em vez dele falar 1%, ele fala 2%. Talvez um caminho seja o seguinte: você operar sempre 1% e às vezes, quando você estiver muito confiante, você operar 2%, vai de cada um para cada um. Às vezes sua conta é muito pequena e 2% não faz sentido. Você quer aumentar isso. Mas enfim, essas são as dicas dele. E a terceira, também interessante, é: nunca leve uma perda para o final de semana. Então, a sugestão dele é: se você tiver com uma trade que está no prejuízo, na sexta-feira, fecha. Por que isso? Porque ela pode abrir com um gap grande no domingo. Porque isso vai te atrapalhar você relaxar durante o final de semana. E porque você pode abrir outra operação novamente depois. Então, além de você ter a perda, pode ser que você ainda vai pagar rollover sobre aquela no final de semana. Enfim, a dica dele é essa, de não levar uma perda para o final de semana. Você pode meditar sobre isso depois. Próxima dica. O Matt Zimberg, ele fala o seguinte: traders de sucesso nunca operam de forma randômica ou baseando-se na intuição. É outra coisa que a gente já cansou de falar. Você opera um sistema, né? Você tem um setup. O que é um setup? É um conjunto de regras para você entrar no mercado. E ele fala que os traders de sucesso, eles saem de uma operação caso estejam errados. Eles sabem que ele está lidando com probabilidade. Ele tem ali um setup que ele sabe que X%, vamos colocar 60% das vezes aquela operação vai dar certo. Deu errado, ele sai fora, ele não quer provar que está sempre certo, não. E por fim, ele fala que os traders de sucesso usam baixa alavancagem e tentam manter uma boa relação da exposição com o capital que eles têm na conta. Isso a gente sabe, que é claro, já fiz vídeo sobre isso também, como que os iniciantes acabam quebrando a conta e perdendo muito dinheiro por usar uma alavancagem muito alta e se expor demais. Próxima dica, do Kirk de Plessis. Sei lá como é que fala esse negócio em francês aqui. Mas o que ele fala? Aceite o fato de que você não tem controle sobre o que ocorre no mercado. Você não tem controle. Você tem que saber que o mercado ele pode ir para um lado, para o outro, e a análise técnica te ajuda a talvez saber, mas não existe nada infalível. E ele fala uma coisa interessante: a partir do momento que você aceita isso, você começa a querer controlar as coisas que você pode controlar. E opera muito melhor. E o que você pode controlar? Você pode controlar o tamanho da sua posição. Ou seja, você pode controlar quanto que você está arriscando por pip ou por ponto, né? Qual que é a sua exposição geral. E você pode controlar qual estratégia que você vai usar. Enfim, você só pode controlar as coisas que você pode controlar. Parece meio óbvio, né? Mas você não tem controle sobre o que ocorre no mercado. Aceite isso.
Dica 10. Na verdade, aqui são 3 dicas do Seth Feldberg. O que ele fala aqui para nós? Ele está falando o seguinte: mantenha seu emprego e tenha em mente que você permanecerá nele por mais alguns anos. Isso aqui é legal. Você, como iniciante, muitas vezes já sonha em sair do seu emprego para poder virar um trader, viver de trading. Calma, mantenha seu emprego, ele serve como fonte de renda, até para você ir aumentando o tamanho da sua conta como trader, se for o caso, para você ver se trading é para você mesmo, tá? Outra coisa aqui, encontre uma estratégia, escrevi errado aqui, desculpe, encontre uma estratégia que se encaixe em sua personalidade. E saiba que isso pode levar 6 meses ou 4 anos no caso dele, para ele conseguir achar uma estratégia que tinha a ver com a personalidade dele. Já falamos isso aqui outras vezes no canal também. Uma estratégia que é boa para uma pessoa, talvez não é boa para você, porque às vezes você é mais ansioso, precisa de ter mais operações, ou você é uma pessoa que consegue ser tranquilo, é uma boa pessoa para fazer swing trading ou position trading. Mas é importante você saber isso, que pode levar um tempo para você se conhecer e achar essa estratégia. Mais um motivo importante para você manter o seu emprego atual. E outra coisa que ele fala, que também é bem legal, é o seguinte: opere pequeno e vá aumentando seu capital aos poucos. Até que os drawdowns que são normais passem a te assustar. Então o que ele fala ali? Você começa com um capital bem pequeno e vai operando. Por exemplo, por 6 meses. Depois que você acostumou, você aumenta o seu capital em 5%, que você tem esse dinheiro para investir já, né? Já separado. Aumenta em 5%. Opera. Aí você aumenta até que os drawdowns que são normais, vamos supor que você tem uma estratégia que é normal você perder 4%, 5%. Aí você vai, esse 5% é muito dinheiro que eu estou perdendo aqui, vai te assustar um pouco, mas aí você vai e se acostuma com aquele drawdown. Aí, o drawdown não em percentual, mas em número absoluto. A partir do momento que você se acostumou, você põe mais um pouquinho de dinheiro. E vai operando até que você começa a assustar de novo. Esse drawdown aqui é muito dinheiro que eu estou perdendo aqui nesse momento aí na minha conta. Esses 3%, 5% que eu perdi aqui essa semana. Mas aí você vai continuar operando, recupera aquele 5%, vê que é normal esse drawdown, aumenta mais um pouquinho. E assim vai, sempre se acostumando com a quantidade de dinheiro que tem na sua conta e que você pode perder numa operação que der errado. Tá? Próxima dica, Joe Kruger, ele fala o seguinte: um trader, tá? Escrevi errado aqui mais uma vez. Um trader iniciante é como uma criança com a chave de uma loja de doces. O que significa falar isso? Parece que você não olha Pode olhar essa frase de baixo, mas enfim, vou falar primeiro da parte de cima. O que quer dizer essa parte do criança com a chave da loja de doces? Que a criança, você pode falar para ela que comer doce faz mal, que ela não deve comer muito açúcar, muita bala, mas ela ainda não tem maturidade para poder controlar. E se ela tiver um saco de bala, a chave de uma loja de bala, ela vai comer sem parar doce. E um trader iniciante é a mesma coisa. Você, como iniciante, você vê aquele monte de opções, você pode entrar no mercado qualquer hora e acaba não tendo o controle de só entrar quando você deve. Aí ele fala uma frase aqui que eu acho genial, que serve para qualquer trade, que é o seguinte: entre apenas em trades que você ame. Entre apenas em operações que depois você vai olhar e falar: eu tenho orgulho dessa entrada aqui, eu amei essa entrada, e não, tá legalzinho aqui, eu acho que dá para eu entrar e ver o que dá. Não. Esse é um excelente filtro. Eu acho que essa dica dele é fenomenal e todo mundo devia pensar um pouco nela. Entre apenas em trades que você ame. Às vezes você está se sentindo ansioso, procurando ali uma operação para entrar, já vai entrar. Para e pensa o seguinte: peraí, daqui a uma semana, se eu for olhar essa trade aqui, eu vou ter orgulho e vou falar: nossa, essa trade aqui, essa entrada foi perfeita. Você só pode falar da entrada, né? Porque você não sabe como que vai ser o resultado da trade quando você está entrando nela.
mas é do setup que nós estamos falando, daquela entrada, nossa, essa aqui tá linda, seguir todas as regras, o mercado tá fazendo isso, isso, isso e isso, que é o que eu preciso para poder entrar. Amei, vou entrar. Então essa dica dele que eu acho fenomenal. A última dica é do Michael Lamoth. E ele fala o seguinte: diminua suas posições pela metade e mantenha suas taxas de aprendizagem baixas. O que é isso aqui? Essa taxa de aprendizagem vem do inglês que é tuition fee, que é como se fosse quanto você paga de mensalidade para uma universidade, para um curso que você vai fazer, que são essas taxas, essa mensalidade que você paga para a sua escola. E ele fala o seguinte, que todo mundo quando está começando, como iniciante, acaba entregando dinheiro para o mercado, digamos assim. E você vai fazer isso, não tem como. São taxas de aprendizagem, você vai gastar dinheiro para aprender. Então, o que ele fala? Opere pequeno, diminua suas posições pela metade, em vez de se você está operando 2 microlotes, opere 1. Enfim, diminua sua exposição, opere pequeno, para você pagar pouco de mensalidade para o mercado enquanto você está aprendendo. Tá ok? Então essas foram as dicas. Por fim eu vou trazer uma frase aqui muito interessante que não é exatamente só sobre trade, mas que para você pensar, que é o seguinte: paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto espera. Então como trader você tem que ter a paciência, que não é só esperar o trade ou o setup correto, mas é manter uma boa atitude enquanto você espera. Enquanto você está esperando a trade boa, você não abrir trades ruins, não aumentar a sua exposição quanto não devia. Tá? Então você tem que ter essa paciência, essa habilidade de esperar, mantendo uma boa atitude. Com calma, com tranquilidade, serenidade, sabendo que novas oportunidades vão surgir no mercado. O mercado está sempre em movimento, você não precisa de ficar desesperado. Tá certo? Então é isso aí, obrigado por assistir mais esse vídeo. Se tiver pelo menos uma dica te ajudar a refletir, a pensar um pouco, não deixe de curtir esse vídeo. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine. Tem muito conteúdo de qualidade aqui para você se tornar um trader melhor. E também visite lá o nosso website, que o endereço é forex-social.com. Tem várias ferramentas para você se tornar um trader melhor, artigos, tem jogos para você praticar suas habilidades e se divertir ao mesmo tempo. Enfim, dá uma visitada lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Então é isso aí, um abraço, até a próxima.